queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós estudaremos a aula 46 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar ter em mãos os seguintes materiais: o seu caderno de língua portuguesa, a caneta, o lápis, a borracha e o apontador. Para que você faça as anotações, serão muito importantes, porque hoje nós iniciaremos o estudo de algumas figuras de linguagem. Quais são as figuras de linguagem que nós estudaremos no assunto de nossa aula de hoje? A comparação e a metáfora. Os objetivos propostos para esta aula são os seguintes: conhecer o uso das figuras de linguagem e diferenciar a comparação da metáfora. Vamos começar então, conceituando um pouquinho aqui o que são figuras de linguagem. Então, na aula anterior nós estudamos o que é denotação e conotação, e eu falei para vocês que na linguagem conotativa nós fazemos uso de figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas também são chamadas de figuras de estilo. Portanto, são recursos estilísticos que a gente usa para dar maior ênfase à comunicação ou ainda torná-la mais bonita. Tratando-se, portanto, de uma linguagem conotativa, uma conotação. Muito bem. Dependendo da função dessas figuras, elas vão ser classificadas de diferentes formas. Então, aqui eu vou mostrar para vocês quais são, quantas são, mas nós iremos estudando algumas aí no decorrer das nossas aulas, tá? Então, começamos com o primeiro grupo, que são as chamadas figuras de palavras ou ainda figuras semânticas, que são as que estão associadas ao significado das palavras. Tá? Nós temos aí, então, pertencentes a este grupo, a metáfora, a comparação, a metonímia, a catacrese, a sinestesia e a perífrase. Dentro do grupo das figuras de pensamento, figuras de pensamento são aquelas que vão trabalhar a combinação de ideias e pensamentos. São elas a hipérbole, o eufemismo, a ironia, a personificação, a antítese, o paradoxo, a gradação e o apóstrofe. Temos também um grupo chamado figuras de sintaxe ou de construção. E esse tipo de figura de linguagem vai interferir aonde? Na estrutura gramatical das frases. São as seguintes figuras, então: a elipse, o zeugma, o hipérbato, o polissíndeto, o assíndeto, o anacoluto, o pleonasmo, a silepse e a anáfora. E o último grupo de figuras são as figuras de som, ou também chamadas de figuras de harmonia, que estão associadas à questão sonora das palavras, ao som. E aqui nós temos poucas figuras que pertencem a esse grupo: a aliteração, a paronomásia, a assonância e a onomatopeia. Muito bem, você já deve estar pensando: meu Deus, quanto nome diferente, quanta figura de linguagem, bastante. Mas nós vamos aprendendo aos poucos. Hoje, dentro de todos esses 4 grupos aí, nós vamos começar com 2 figuras semânticas ou de palavras, que é a comparação e a metáfora. Vamos lá então, pessoal. O que vem a ser essa figura chamada comparação, tá? Ela também é chamada de comparação explícita, quer dizer que ela está clara dentro da frase, Explícita, por quê? Porque se usa conectivos de comparação, palavras, elementos comparativos. Que palavras são essas?
o como, o assim, o tal qual, que são os chamados elementos comparativos. E se eles estão presentes dentro da frase, aí nós temos então a chamada comparação explícita, tá? Olhem ali o exemplo, ó, seus olhos são como jabuticabas, tá? Olhos de jabuticaba, pessoal. Porque existe uma comparação entre o formato dos olhos, né, arredondados e escuros, com a fruta, com a jabuticaba, que também é bem redonda e bem escura, né? Então, existe essa associação. Por que é uma comparação explícita? Veja lá, o termo está grifado, né, de cor roxa lá na frase. Esse é o elemento comparativo, ele está explícito na frase, que é o como. Poderia colocar um outro, seus olhos são tal qual jabuticabas, seus olhos são assim como jabuticabas. Então, tendo o elemento comparativo, eu chamo de comparação explícita. A comparação, ou também chamada de símile, é uma figura de linguagem, né, dentro da categoria de figuras de palavras. E por que ela também recebe esse nome de símile? Porque existe uma relação de similaridade, né? Ou seja, a comparação entre dois termos ou ideias dentro de um enunciado, tá? É muito comum a gente empregar comparações na nossa linguagem mais informal ou coloquial, dentro de textos artísticos como música, poemas, outros textos literários, peças teatrais, né? É muito comum o uso das comparações, né? Essas comparações explícitas. Para compreender melhor, então, a figura de linguagem chamada comparação, eu trouxe aqui alguns exemplos retirados de textos literários. Vamos ao primeiro, que é um trecho de um poema do Castro Alves, e que diz assim: é que teu riso penetra na alma como a harmonia de uma orquestra santa. Segundo exemplo, também de um poema do Oswald de Andrade. Meu amor me ensinou a ser simples como um largo de igreja. Temos um terceiro exemplo da Cecília Meirelles. Meu coração tombou na vida tal qual uma estrela ferida pela flecha de um caçador. Olhem ali os elementos comparativos que foram destacados de outra cor. Duas vezes apareceu o como e ali no terceiro exemplo o tal qual, né? Justamente estabelecendo aí essa comparação. Temos também um verso aí do Manuel Bandeira. Eu faço versos como quem chora de desalento, de desencanto. Temos ali um trecho de uma música do Lulu Santos, aquela famosa música que diz: a vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. E ainda um último exemplo, né, que diz: avião parece passarinho, que não sabe bater asa, passarinho voando longe, parece borboleta que fugiu de casa. Esse parece também está estabelecendo uma comparação, ó, do avião com o passarinho, né? Então, poderia ser um outro elemento ali. Avião é como passarinho, avião é tal qual o passarinho, né? O importante é que fique estabelecida a comparação e que seja usado o elemento comparativo. Muito bem, vamos olhar esse exemplo aqui de comparação na tirinha, para a gente se divertir um pouquinho, né, com a fala. Acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre? Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Então, quando ela fala a linguagem dele, né, quer falar sobre carro, aí ele entende o que ela está querendo comparar aí, né, dentro dessa fala dela. Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora de metáfora, porque a metáfora, ela também não deixa de ser uma comparação, né? Ela representa uma comparação de palavras com significados diferentes, mas o termo comparativo ele vai ficar subentendido na frase.
Então, eu não vou ter aqui uma comparação explícita. A metáfora eu posso chamar de comparação implícita. Olhem lá o exemplo. A vida é uma nuvem que voa. O como, ele ficou implícito ali depois do verbo é. A vida é como uma nuvem que voa. Mas não está explícito isso na oração. Se não estiver explícito, eu vou classificar isso como uma metáfora, tá? Então, a metáfora ela também não vai deixar de ser uma comparação, apenas que não terá o elemento explícito na frase. Dentro, então, dessas figuras aí chamadas de figuras de palavras, a metáfora, ela emprega uma comparação implícita que também é muito utilizada nos textos poéticos com a finalidade de tornar esse discurso mais bonito, mais elegante, É um recurso estilístico que faz a associação entre o significado das palavras, compara duas coisas, duas situações, tá? E por isso ela é então chamada de figura de palavra ou de semântica, porque também trabalha com o significado, Por isso, semântico. Vamos ver este exemplo aqui de metáfora, que diz assim: o personagem do livro tem coração de pedra. E a metáfora está contida onde? No coração de pedra. Porque ao invés de eu dizer que o personagem ele é insensível, eu comparei o coração dele com algo duro, frio, ou seja, uma pedra, Então, eu fiz essa comparação e figurei a linguagem, tá? Tornei mais bonita essa frase, então, dizendo o personagem tem coração de pedra e não o personagem é insensível. Acabei criando ali uma figuração. Vamos ver mais alguns exemplos onde acontecem metáforas. Gabriel é um gato. Aqui subentende-se a beleza felina e por isso a comparação do Gabriel com o gato. Fernando é um anjo. Quando eu chamo alguém de anjo é porque eu estou subentendendo a bondade dos anjos. Dona Filomena é uma flor, e aí eu estou me referindo à beleza das flores. Ludmila é fera em matemática, estou me referindo à esperteza de uma fera, por isso comparei a esperteza da Ludmila em matemática com a esperteza da fera. Então veja, eu não deixo de fazer a comparação, eu apenas não estou explicitando a comparação, estou deixando essa comparação implícita. E aí, ao deixar a comparação implícita, eu vou chamar de metáfora. Vamos ver essa tirinha aqui, que traz uma metáfora? Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau, agora traduz. Aí você já está querendo demais. Onde que ele empregou a metáfora? Quando ele disse, meu amor é uma caravana de rosas. Meu amor é como uma caravana de rosas, mas ele não colocou o elemento comparativo. Então, isso é uma metáfora. Muito bem, então, para a gente agora arrematar aquela ideia, que traz ali sobre a metáfora e sobre a comparação, a expressão, a frase, o sentido, o significado é o mesmo, Mas você vai observar que para chamar de metáfora, a construção se dá de uma forma e para chamar de comparação, a construção da frase vai se dar de outra forma, tá? Então, eu tenho aqui metáfora e comparação. Metáfora, Maria é uma flor. Ok, anota lá. Comparação, Maria é como uma flor. Por que eu chamei de comparação? Simplesmente por causa do elemento comparativo que apareceu agora explícito na frase, tá? Então, muitas pessoas têm dúvida, Por quê? Porque praticamente é a mesma coisa, mas recebe nomes diferentes devido a uma ser implícita, comparação implícita, Maria é uma flor, e comparação explícita,
Maria é como uma flor, ok? Então, só uma palavrinha ali no meio, né? E acabou dando, então, um outro nome aí para a figura de linguagem, tá bom, pessoal? Então, anota aí no seu caderno essa diferença. Eu acho que é uma forma, assim, bem simples, bem curtinha, para você lembrar da metáfora e da comparação e da diferença das duas. Muito bem, então agora vamos partir para os nossos exercícios desta aula. Muito importante para você fixar aí os conceitos dessas duas primeiras figuras de linguagem que a gente está estudando. Muito obrigada pela sua atenção e nós nos veremos nas nossas próximas aulas. Até mais!